Oi, sabe aquelas decisões do Superior Tribunal de Justiça, o STJ? Muitas vezes parecem algo super técnico, distante do nosso dia a dia, né? Mas, na verdade, elas definem regras que afetam a vida de todo mundo. E o melhor jeito de sacar o que o tribunal está pensando é olhando os informativos de jurisprudência. Hoje, a gente vai destrinchar as respostas mais quentes do informativo 872 para entender direitinho o que mudou. Pois é, um único julgamento pode virar o jogo, mudar direitos, deveres, até o rumo de um processo criminal. A grande pergunta é: o que foi que mudou agora? Fique por dentro das decisões que acabaram de sair do forno e que já estão valendo. Vamos nessa? Para facilitar, a gente organizou tudo em 4 grandes blocos. Primeiro, vamos de justiça penal e processual. Depois, a gente entra em Estado, bens e dinheiro público. Na sequência, família, criança e tributos. E para fechar, a gente amarra tudo com o impacto final dessas decisões. Bora começar? Bom, nessa primeira parte, o foco é entender como o STJ está afinando as regras sobre a execução de penas e os caminhos para acessar a justiça. Parecem detalhes técnicos, e são, mas o impacto deles na vida real é gigantesco. A primeira grande questão é sobre execução penal. Pensa só, uma pessoa está cumprindo pena no semiaberto e, de repente, comete uma falta grave. O juiz pode, de imediato, mandar essa pessoa de volta para o regime fechado como uma medida de precaução, sem nem ouvir o que ela tem a dizer antes? Essa foi a pergunta que o STJ teve que responder. E a resposta é sim, o juiz pode. A chave para entender isso está na diferença que a gente vê aqui. Uma coisa é a regressão definitiva. Essa é uma punição e a lei diz que é obrigatório ouvir a pessoa antes. Agora, outra coisa, bem diferente, é a regressão cautelar. Ela é provisória, uma medida de segurança para garantir a ordem e se baseia no poder geral de cautela do juiz. Por isso, para essa medida urgente, a oitiva prévia não é necessária. Agora vamos para uma dúvida super comum nos processos. Um advogado pode ir lá protocolar um recurso num tribunal superior, tipo STJ, e só depois juntar a procuração, aquele documento que dá a ele poderes para representar o cliente? A resposta é um não bem grande. A regra aqui é super rígida. Então, o ponto central é esse. A procuração precisa existir antes de o advogado entrar com o recurso. A ordem correta que o STJ exige é exatamente essa que está na tela. Primeiro, o cliente assina a procuração, dando os poderes, só depois o advogado pode recorrer. Se a data da procuração for depois da data do recurso, já era. O recurso é considerado inexistente. A súmula 115 do STJ é bem clara sobre isso e continua firme e forte. Partindo para o nosso segundo bloco. Agora vamos ver como as decisões recentes mexem com o uso do dinheiro público, com os direitos coletivos e com a propriedade. Aqui o papo vai ser sobre honorários, desapropriações e até royalties de gás. Imagina que uma associação de moradores processa uma empresa gigante por poluição e ganha a causa. A empresa, além de ter que reparar o dano, também precisa pagar os honorários do advogado da associação? Essa é uma questão que dava um nó na cabeça de muita gente. O STJ chegou e esclareceu a situação de uma vez por todas. A regra depende de quem entrou com a ação. Se quem moveu a ação foi um órgão público, como o Ministério Público, a parte que perde não paga honorários. É uma questão de simetria, sabe? Mas se a ação foi movida por uma entidade privada, tipo uma associação ou fundação, aí a história é outra. A parte que perdeu tem sim que pagar os honorários. A lógica por trás disso é dar força para a sociedade civil organizada poder buscar justiça. Outro assunto que sempre dá o que falar, desapropriação. Quando o governo pega um terreno para a reforma agrária, por exemplo, ele paga uma indenização. Mas e os juros compensatórios? Aqueles que servem para compensar a perda antecipada do imóvel. Eles devem ser pagos mesmo que a terra não estivesse produzindo nada? A resposta para essa pergunta mudou com o tempo. E olha, essa linha do tempo mostra perfeitamente a virada de chave que aconteceu. Por um bom tempo, com base no liminar do STF lá de 2001, todo mundo entendia que sim, os juros eram devidos. Só que em 2018, no julgamento final da mesma ação, o STF mudou de ideia. Decidiu que os juros compensatórios só são pagos se o dono provar que perdeu renda com aquilo. E agora o STJ está aplicando esse novo entendimento, inclusive para derrubar decisões antigas que seguiram a regra anterior. Agora uma questão bem específica, mas que pode valer milhões para os municípios. Quando um gasoduto cruza uma cidade, que tipo de estrutura que ele tem ali gera o direito da prefeitura receber royalties pela exploração do gás? Não é qualquer uma.
A decisão do STJ foi, assim, cirúrgica. O direito a royalties só existe onde tem um ponto de entrega, que o pessoal do ramo chama de Citygate. É ali que o gás realmente troca de mãos, saindo do transportador e indo para o distribuidor. Outras estruturas, tipo estações que só aumentam ou diminuem a pressão do gás no duto, não geram royalties. Por quê? Porque a lei só falou nos pontos de entrega. No fim, foi uma interpretação literal da lei que decidiu para onde vai o dinheiro. Entrando na nossa última parte com conteúdo denso, vamos falar de temas que tocam o coração da sociedade: a proteção de crianças em brigas de família e as obrigações de impostos das pequenas empresas. Este é um caso super delicado. Imagina uma mãe que, dizendo sofrer violência doméstica, pega o filho e se muda para outra cidade. O processo de guarda estava correndo na cidade antiga. E agora? Qual juiz tem a competência para julgar o caso? O da cidade original ou o da nova casa da criança? Para resolver essa questão, o STJ usou um princípio fundamental, o do juízo imediato. A ideia é bem simples e poderosa. O juiz que decide o futuro da criança tem que ser aquele que está mais perto dela, que consegue entender melhor o seu dia a dia, o seu contexto atual. Então, o ponto decisivo foi a proteção da criança. Com indícios de violência na história, o tribunal entendeu que o princípio do melhor interesse da criança e o do juízo imediato passam na frente de qualquer regra geral de competência. A decisão tem que ser tomada onde a criança vive agora, para garantir a segurança e o bem-estar dela. E para a gente fechar, uma pergunta sobre impostos que tira o sono de milhões de donos de micro e pequenas empresas no Brasil. No Simples Nacional, a partir de que momento o governo tem 5 anos para cobrar um imposto que não foi pago? Ou seja, quando o reloginho da prescrição começa a contar? A resposta é direta e muito clara. O que vale é a declaração mensal que a empresa entrega e não aquela declaração anual de ajuste. É um detalhe que faz uma diferença enorme tanto para o empresário quanto para o governo. O documento que oficializa a dívida e dá o start no prazo de prescrição é o famoso DAS, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. É com a entrega desse documento todo mês que o contribuinte diz o quanto deve. Se não pagar, é a partir dali que o cronômetro começa a correr contra o fisco. Depois de olhar todas essas decisões, a gente percebe um movimento muito claro do STJ, uma busca por clareza, por previsibilidade. O objetivo não é só resolver um caso aqui e outro ali, mas construir um sistema de justiça mais sólido para todo mundo. E essa frase, que veio do próprio informativo, resume tudo. A busca por uma jurisprudência estável, íntegra e coerente é o que guia o tribunal. Ao criar regras claras como essas que a gente viu, o STJ tenta oferecer segurança jurídica para toda a sociedade. E é assim, com essas respostas, que o direito vai evoluindo. Mas, como sempre acontece, cada resposta abre a porta para novas perguntas. O que a gente viu hoje resolveu um monte de controvérsias. Mas quais serão as próximas grandes questões que vão bater à porta dos nossos tribunais? O direito nunca para.